Olá. Sabe aquele ditado, ninguém é obrigado a deixar herança para filho ingrato? Bom, no Brasil a história é um pouco mais complexa, né? É verdade. A Constituição até garante o direito à herança, isso tá lá. Sim, no artigo 5º. Mas essa garantia, pelo visto, não é absoluta. E de jeito nenhum. Existem situações bem específicas e sérias em que a lei intervém e diz: olha, essa pessoa aqui, por causa do que fez, não vai receber a herança. É uma barreira ética e legal, então. Exatamente. É um mecanismo que impede alguém de receber bens de uma pessoa que faleceu, não por um capricho, claro, mas por atos considerados muito graves contra ela ou a família próxima. Uma resposta do direito a certas condutas. Isso, condutas que quebram laços de confiança, de respeito de uma forma bem drástica. E é justamente sobre isso nossa conversa hoje. Vamos fazer uma análise mais a fundo no direito sucessório brasileiro para entender um conceito-chave e, às vezes, meio chocante: a indignidade. O que é isso, afinal? Quando acontece, quais são as consequências reais disso? Para essa exploração, a gente vai usar uns materiais bem interessantes. Temos aqui, por exemplo, anotações baseadas nas aulas da professora Denise Moreira. Sim, que detalham bem a parte jurídica. E também umas análises acadêmicas, tipo um artigo da revista Foco, que investiga justamente esses limites éticos e as aplicações práticas da indignidade. Ótimo material. Então, a nossa missão aqui é desvendar essa tal de indignidade. Vamos ver as causas, como funciona o processo na justiça, os efeitos práticos. E por que esse conceito acaba dizendo tanto sobre como a lei, a ética e as relações familiares se cruzam aqui no Brasil, né? Perfeito. Para começar, então, onde a indignidade se encaixa nesse cenário maior da sucessão? Sucessão, no direito, é basicamente a transferência do patrimônio de quem faleceu, o de cujos, certo? Perfeito. É isso mesmo. A gente fala da sucessão causa-mortis, né, que acontece por causa da morte, e ela pode seguir basicamente dois caminhos. Quais seriam? Ou segue a vontade da lei, que é a sucessão legítima, ela define quem herda e quanto, se não tiver testamento. A regra geral, digamos. Isso. Ou segue a vontade da pessoa que está expressa na sucessão testamentária. E muitas vezes as duas até coexistem. Uma parte vai pela lei, outra pelo testamento. Entendi. E tem aquela história curiosa no Brasil, né? A proibição de fazer contratos sobre herança de pessoa viva, o tal Pacto de Corvina. Por que isso é proibido aqui? Em outros países parece que é normal. Ah, sim, o pacto sucessório. A proibição dele no nosso Código Civil reflete uma visão cultural, uma questão ética mesmo. A ideia é que negociar sobre a morte de alguém que ainda está vivo seria mórbido, sabe? Uma aposta na vida alheia. Exato. Uma coisa meio antiética. Embora, claro, existam situações que parecem exceção, como a partilha em vida ou doações que já adiantam a legítima. Que a lei permite. Sim, o artigo 426 do Código, é claro, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Isso mostra uma preocupação do legislador em proteger as relações familiares dessas especulações. Faz sentido, olhando por esse lado. Agora, antes da gente entrar de cabeça na indignidade, só para alinhar o vocabulário, quem recebe a herança pode ser um herdeiro Isso, que recebe uma parte do todo, uma fração do patrimônio, ou um legatário. que recebe um bem específico, certo e determinado, deixado em testamento. É o chamado legado. Perfeito. Herdeiro é mais geral, pode vir da lei ou do testamento. Legatário é sempre por testamento e para algo específico. Com isso, claro, podemos ir para a indignidade. Vamos lá. O que é, então, essa indignidade? É tipo um castigo civil? Uma punição é uma sanção civil, sim. Uma penalidade que a lei impõe e o resultado é a perda do direito de herdar. Ela pode atingir tanto os herdeiros quanto os legatários. E por que motivo? Por terem cometido atos ofensivos considerados muito graves contra o autor da herança ou pessoas bem próximas a ele, como cônjuge, companheiro, pais, filhos. O Clovis Bevilacqua, um jurista clássico, tinha uma definição para isso, né? Tinha, ele falava em privação do direito cominada por lei. Ou seja, a lei determina a perda do direito. E qual o objetivo disso? Por que a lei se preocupa em tirar alguém da herança?
Não bastaria a punição criminal, se for o caso? O propósito principal, e o artigo da revista Foco destaca bem isso, é proteger a moralidade e a justiça dentro da própria sucessão. É uma forma de resguardar valores éticos importantes nas relações familiares e também nas patrimoniais. Uma mensagem da lei, então. Exato. A mensagem é clara. Quem atenta gravemente contra a vida, a honra ou a liberdade de quem lhe deixaria bens, bom, essa pessoa não pode se beneficiar justamente dessa herança. E é importante frisar o que você falou. É uma sanção civil, separada da esfera criminal, embora os atos possam, e muitas vezes são, crimes também. Certo. Então, que atos são esses? Tão graves assim para gerar indignidade? A lei é específica ou é uma coisa meio aberta? Não, ela é bem específica e isso é fundamental. As hipóteses estão listadas de forma taxativa no Código Civil. Taxativa significa que são só aquelas. Exatamente. Artigo 1814. São só aquelas situações descritas ali. Não dá para ampliar por interpretação, por analogia, para outros casos, por mais graves que possam parecer. Tem que se encaixar na lei. E quais são essas situações? Imagino que matar a pessoa esteja no topo, né? Com certeza. A primeira hipótese é justamente essa: ter sido autor, coautor ou ter participado de homicídio doloso. Doloso, ou seja, com intenção. Isso, intencional, consumado ou mesmo tentado. E não só contra o autor da herança, mas também contra o cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente dele. E se for homicídio culposo, sem querer? Aí não entra. Homicídio culposo não configura indignidade para esse fim. Tem que ter o dolo, a intenção. Entendido. Além do atentado contra a vida, o que mais? A segunda categoria de atos envolve ataques graves contra a honra. Tipo xingar? Bem mais grave que isso. A lei fala em acusação caluniosa em juízo contra o autor da herança, que, tecnicamente, é o crime de denunciação caluniosa, né? Acusar falsamente de um crime em um processo. Isso. Ou então a prática de crimes contra a honra mesmo, calúnia, difamação ou injúria. Mas aqui tem um detalhe importante. Qual? Esses crimes contra a honra precisam ser contra o próprio autor da herança ou contra o cônjuge ou companheiro dele. Ofender os pais ou os filhos do autor da herança, nesse caso específico da honra, não gera exclusão por indignidade. Interessante essa limitação. E a terceira causa, qual é? A terceira causa protege a liberdade de fazer testamento. A pessoa é considerada indigna se usou de violência ou de fraude para Quê? impedir ou para forçar o autor da herança a fazer um testamento ou a modificar um testamento que já existia ou até a revogar um. O objetivo é claro: garantir que a última vontade da pessoa seja expressa livremente, sem ninguém coagindo ou enganando. Então são essas três. Atentado à vida, atentado à honra, com aquela limitação, e atentado à liberdade de testar. Basicamente, sim. Agora, uma dúvida prática que surge muito. Para alguém ser declarado indigno por um desses atos, a pessoa já precisa ter sido condenada criminalmente por isso? Precisa esperar o processo criminal acabar? Essa é uma pergunta excelente e a resposta geral é: não necessariamente. O entendimento que prevalece tanto nos tribunais quanto na doutrina, sabe, nos estudos jurídicos, é que a ação de indignidade que corre na justiça civil, Um processo separado do criminal. exato, ela pode seguir e ter sucesso mesmo sem uma condenação criminal definitiva antes. Os fatos que caracterizam a indignidade, o homicídio, a fraude, etc., podem ser provados no próprio processo civil. Mas imagino que uma condenação criminal deva ter um peso grande, né? Há um peso enorme, claro. Se já existe uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, sem mais chance de recurso, pelo ato que configura a indignidade como homicídio doloso, essa decisão praticamente define a questão no cível. A declaração de indignidade se torna quase certa. E o contrário, se a pessoa for absolvida no crime. Aí depende do motivo da absolvição. Se a absolvição foi porque ficou provado que o fato não aconteceu ou que a pessoa definitivamente não foi a autora daquele fato, aí sim isso impede a declaração de indignidade no cível. A decisão criminal vincula o cível nesse ponto. Mas e se foi absolvida por falta de provas, por exemplo? Ou porque o crime prescreveu?
Nesses casos, a ação civil do indignidade ainda pode acontecer e ter sucesso. A falta de provas suficientes para condenar no crime, onde a exigência de certeza é muito alta, não impede que no civil, talvez com outras provas ou com um padrão diferente de convencimento do juiz, se chegue à conclusão de que o ato ocorreu e que a pessoa é indigna. Entendi. Os padrões de prova são diferentes. Exatamente. E teve uma mudança recente importante nisso, não teve? Algo que tornou as coisas mais rápidas em alguns casos? Teve sim uma alteração na lei em 2023, a Lei 14.661, que introduziu o artigo 1815-A no Código Civil. Uma regra nova e bem relevante. E o que ela diz? Agora, se houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado por um dos atos do 1814, a exclusão do herdeiro ou legatário acontece imediatamente na esfera da sucessão. Imediatamente. Como assim? Não precisa mais esperar ou nem mesmo entrar com uma ação civil específica de declaração de indignidade nesses casos. A própria condenação criminal definitiva já resolve a questão da herança. É uma exclusão automática, vamos dizer assim. Nossa, isso é uma mudança bem significativa mesmo. Agiliza muito as coisas quando o crime já foi comprovado na justiça. Sem dúvida. Mas fora essa nova regra da exclusão automática com condenação criminal, como é o procedimento padrão? A indignidade não acontece do nada, né? Precisa de uma ação na justiça. Correto. A regra geral, tirando essa exceção da condenação criminal, é que a exclusão depende de uma ação de declaração de indignidade. É um processo judiciário específico. Que só pode começar depois da morte do autor da herança, imagino. Exatamente. Só após a abertura da sucessão. E quem pode entrar com essa ação? Qualquer pessoa que ficou sabendo? Não qualquer um. A lei diz que quem pode propor ação é quem tem interesse jurídico na exclusão. Quem seriam essas pessoas? Normalmente, os outros herdeiros que acabariam recebendo a parte da pessoa excluída, né? Ou os legatários, se a exclusão os beneficiar de alguma forma. Até mesmo um credor de um herdeiro que seria beneficiado pode ter interesse. E o Ministério Público? O MT também tem legitimidade para propor ação, principalmente se houver um interesse público envolvido ou se houver herdeiros incapazes que precisam ser protegidos. Entendi. E o processo ocorre contra quem? O suposto indigno? Sim, a ação é movida contra o herdeiro ou o legatário que supostamente praticou o ato ofensivo. E tem prazo para isso, não pode esperar para sempre. Não pode. Existe um prazo, e é um prazo decadencial, o que significa que, se perder, perdeu mesmo o direito. São 4 anos. 4 anos a partir de quando? A partir da abertura da sucessão, ou seja, da data da morte do autor da herança, se a ação não for proposta dentro desses 4 anos, já era. Não se pode mais pedir a exclusão por indignidade. Ok. Então, a ação foi proposta, dentro do prazo, o juiz analisou e, no fim, declarou a pessoa indigna. Quais são os efeitos disso na prática? O que acontece? São vários efeitos importantes. O primeiro, e talvez o mais fundamental, é que a pena é pessoal. Ela atinge apenas o indigno. Ou seja, não passa para os filhos, por exemplo. Exatamente. Os descendentes do indigno não são punidos pelo ato que o pai ou a mãe cometeu. E o que acontece com a parte da herança que seria do indigno? Aí entra o chamado direito de representação. Os descendentes do indigno, filhos, netos, herdam no lugar dele. É como se o indigno já tivesse morrido antes da pessoa de quem ele herdaria. Uma ficção jurídica, então. Uma ficção, mas importante para proteger a linha sucessória, para não punir quem não teve culpa. A lei considera como se o indigno fosse pré-morto. Mas aí vem uma questão que parece meio complicada. Se os filhos menores do indigno herdam no lugar dele, o pai ou mãe indigno, que ainda é o representante legal desses filhos, não acaba na prática administrando esses bens e se beneficiando indiretamente? Essa é uma preocupação muito pertinente. A lei tentou evitar isso. O Código Civil diz, lá no parágrafo único do artigo 1816, que o excluído por indignidade perde o direito ao usufruto e à administração dos bens que seus filhos menores vierem a herdar por representação naquela herança específica. Ah, então ele não pode administrar esse dinheiro ou esses bens que vieram da pessoa que ele ofendeu. Em tese, não. A lei proíbe. Só que o artigo da revista Foco levanta uma crítica interessante aqui, citando análises sobre casos famosos como o da Suzanne von Richthofen. Será que essa proibição de administrar os bens da herança é, na prática, suficiente para impedir qualquer benefício indireto? Porque ele continua sendo o pai ou a mãe com poder familiar para outras coisas.
Exatamente. Continua responsável pela criação, educação. Será que o dinheiro da herança não acaba sendo usado mesmo que indiretamente para despesas que o próprio indigno teria? É um ponto de tensão, sabe? Se a sanção realmente atinge o seu objetivo por completo. Entendi a crítica. É uma área cinzenta. E a decisão que declara a indignidade, ela vale a partir da sentença do juiz? Não, ela tem efeito retroativo. É o que a gente chama de efeito ex tunc. Ex tunc. Isso significa que os efeitos valem desde o início, desde a data da abertura da sucessão, a data da morte. É como se o indigno nunca tivesse tido direito àquela herança. E qual a consequência disso? Ele tem que devolver tudo. Se ele chegou a receber algum bem da herança ou os frutos desses bens, tipo aluguéis de um imóvel, ele tem que restituir tudo aos outros herdeiros. E se ele já vendeu um bem da herança antes de ser declarado indigno? Vendeu um carro, um apartamento, o comprador que comprou de boa fé perde o bem? Aí a lei protege o terceiro que agiu de boa fé. Se a venda for onerosa, ou seja, não foi uma doação, e o comprador realmente não sabia e não tinha como saber da causa da indignidade, essa venda é considerada válida. Ufa, por comprador. Sim, mas o indigno não se livra. Ele vai ter que indenizar os outros herdeiros pelo valor daquele bem que ele vendeu indevidamente. Ele responde pelo prejuízo causado. Ok. Apesar da gravidade toda desses atos, a pessoa que foi ofendida, o autor da herança, ele pode perdoar o indigno e permitir que ele herde mesmo assim. Pode. O direito não fecha essa porta. Existe a figura da reabilitação, que é basicamente o perdão do ofendido. Um perdão que apaga a indignidade. Exatamente. Mas esse perdão tem regras bem estritas para valer juridicamente. Não é de qualquer jeito. E como funciona? Basta eles fazerem as pazes, uma reconciliação? Não, não basta. O perdão, para ter esse efeito de afastar a indignidade e permitir que a pessoa herde, precisa ser expresso e formal. Formal como? Ele tem que constar ou no testamento da pessoa ofendida ou em algum outro documento que seja considerado autêntico. Pode ser um instrumento público feito em cartório ou até um documento particular, desde que tenha alguma forma de autenticação que dê segurança, como um reconhecimento de firma, por exemplo. Então não existe perdão tácito. Tipo, a pessoa volta a conviver, trata bem, isso não conta como perdão. Para fins de afastar a indignidade, não. A lei exige essa manifestação expressa, inequívoca, da vontade de reabilitar. Atos de reaproximação por si só não são suficientes. Entendi. E tem uma situação interessante. E se a pessoa ofendida sabe o que o outro fez, sabe da causa da indignidade? Não reabilita formalmente, mas mesmo assim no testamento deixa alguma coisa para essa pessoa. Sei lá, uma joia, um carro, uma quantia em dinheiro. Ah, essa situação está prevista na lei também. É o parágrafo único do artigo 1818. Nesse caso, a lei entende que houve um perdão, mas um perdão parcial e bem específico. Como assim? Recupera o direito à herança toda, a parte legítima que ele receberia pela lei. Ele continua sendo considerado indigno para o resto, mas ele tem o direito de receber exatamente aquilo que foi deixado para ele no testamento, aquele legado específico. Então a vontade do testador de dar aquele bem específico é respeitada, mesmo ele sendo indigno para o resto. Exatamente. A lei preserva essa disposição testamentária específica. É interessante notar isso, né? Que mesmo diante de atos tão graves, a lei ainda permite o perdão. Sim, e como aponta um estudo de Lima e outros autores que foi citado na revista Foco, essa possibilidade de reabilitação mostra um lado, vamos dizer, mais humanitário do direito. Reconhece que as pessoas podem se arrepender, que os laços podem ser reconstruídos. E valoriza a autonomia da pessoa de perdoar, se ela quiser. Exato. Valoriza a vontade do ofendido. E na prática dos tribunais, como essas regras têm sido aplicadas? O caso da Suzanne von Richthofen é talvez o mais famoso, né? Todo mundo lembra. Sem dúvida, é um caso emblemático de aplicação do artigo 1814, inciso 1, o homicídio dos pais. Veio a condenação criminal e depois a ação civil confirmou a indignidade, tirando o direito à herança e mandando devolver o que já tinha recebido. Mas a indignidade não é só homicídio. Como a justiça lida com as outras causas? E com situações que ficam ali no limite? A jurisprudência, as decisões dos tribunais trazem exemplos bem interessantes.
O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já teve uma decisão importante. Qual? Foi no recurso especial 1938984 do Paraná. O STJ considerou possível pedir a exclusão de um herdeiro menor de idade que cometeu um ato infracional análogo ao homicídio doloso contra os pais. Mesmo não sendo um crime, tecnicamente, por ser menor. Exato. O STJ entendeu que a lógica da indignidade, a gravidade do ato, se aplicava ali também. Isso mostra uma aplicação da norma que vai um pouco além do crime cometido por adulto, focando na gravidade da conduta em si. E quanto aos crimes contra a honra, aquela segunda hipótese, a interpretação é a mesma? Mais flexível? Para os crimes contra a honra, a posição do STJ tem sido em geral mais cautelosa. Eles costumam exigir a prévia condenação criminal para que se configure a causa de exclusão por indignidade nesse caso específico. Mais rigoroso nesse ponto, então. Sim, e tem outro ponto interessante, que vem mais dos tribunais estaduais. Como assim? Existem algumas decisões, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, que reconheceram a exclusão por indignidade em situações de abandono. Abandono material e afetivo muito grave. Abandono. Mas isso não está listado lá no artigo 1814. Não está expressamente, mas nessas decisões, os juízes entenderam que um abandono extremo, tipo um filho que deixa o pai idoso em situação de miséria total, de desamparo completo, representaria uma violação tão profunda dos deveres familiares e da dignidade da pessoa. Que poderia ser enquadrado ali, ou pelo menos justificar a exclusão. Exatamente. É uma interpretação que busca dar uma resposta a situações muito graves que talvez não se encaixem perfeitamente na letra fria da lei, mas que chocam a consciência social. Alguns veem isso como um sinal de que talvez o legislador precise revisitar essas hipóteses taxativas. Interessante essa tensão entre a lei e a realidade social. Falamos bastante sobre indignidade, mas tem outra figura no direito sucessório que também serve para excluir herdeiros, né? A deserdação. Qual a diferença principal entre elas? Muita gente confunde. É uma ótima pergunta porque são institutos que parecem primos, mas não são gêmeos. Têm diferenças cruciais. A deserdação é um ato que parte da vontade do próprio autor da herança. A pessoa que vai deixar a herança decide deserdar. Isso, e ela faz isso exclusivamente por meio de um testamento. Não dá para deserdar por outro documento. E o objetivo é afastar um herdeiro necessário da sucessão. Herdeiros necessários são aqueles que a lei protege com uma parte mínima da herança, a tal da legítima. Descendentes, ascendentes e o cônjuge ou companheiro, certo? Exatamente. Essa é uma diferença chave. A indignidade pode atingir qualquer herdeiro, legítimo, testamentário e até legatário. Já a deserdação só serve para tirar a legítima desses herdeiros necessários. E a origem é diferente também. Sim. A indignidade, como a gente viu, vem da lei, embora precise da ação judicial, tirando a nova regra. A deserdação vem da vontade expressa do testador no testamento. E as causas? São as mesmas? As causas de indignidade também podem ser usadas para deserdar. O testador pode citar uma delas no testamento, mas a deserdação tem um cardápio próprio e até mais amplo de motivos. Motivos além daqueles da indignidade. Sim, existem causas específicas para deserdar descendentes, como ofensa física contra o testador, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou padrasto, ou desamparar o pai ou mãe na doença. Nossa. E tem causas específicas para deserdar ascendentes também, com motivos parecidos, mas na relação inversa, tipo desamparar o filho ou neto com problema mental ou doença grave. Entendi. O rol é mais extenso. E quem toma a iniciativa? Na indignidade, outros interessados podem agir depois da morte. E na deserdação? Na deserdação, a iniciativa é do testador, em vida, ao fazer o testamento e indicar a causa. Mas atenção, não basta ele dizer que deserda. Ah, não. Não. Para a deserdação realmente ter efeito, os outros herdeiros interessados precisam, depois da morte do testador, entrar com uma ação judicial para provar que aquela causa que o testador alegou realmente aconteceu. Então precisa de um processo depois também para confirmar a deserdação. Precisa comprovar a causa alegada no testamento. Entendi. E aquela questão da representação. Os filhos do indigno herdam no lugar dele e os filhos do deserdado
também herdam? A lei não é tão clara na deserdação como é na indignidade sobre isso. Não tem um artigo igual ao 1816 falando da representação na deserdação. E aí, como fica? Aí entra a doutrina, os estudiosos do direito, a grande maioria deles, nomes como Silvio Rodrigues, Arnoldo Valde, Maria Helena Diniz, entende que sim, que a mesma regra da indignidade deve ser aplicada aqui por analogia. Ou seja, os descendentes do deserdado também herdariam por representação. Faz sentido para manter a coerência do sistema. Exatamente. Ok, acho que fizemos um bom percurso por essa área da indignidade. Recapitulando rapidamente, é uma sanção civil, né? Funciona como um limite ético bem forte ao direito de herdar. Isso. Vimos as causas que são taxativas listadas na lei, atentados graves contra a vida, a honra, com aquela especificidade, ou liberdade de testar do autor da herança. Entendemos que geralmente precisa de uma ação judicial para ser declarada, proposta por interessados ou pelo MP, dentro de um prazo de 4 anos após a morte, salvo, claro, a nova regra da exclusão automática se já houver condenação criminal definitiva. Exato. E discutimos os efeitos. A pena é pessoal, não passa para os descendentes que herdam por representação. Com aquela ressalva sobre a administração dos bens pelos pais indignos que gera debate. Sim, vimos que a decisão retroage à data da morte, obrigando a devolver tudo, e que terceiros que compraram bens boa-fé são protegidos. E também a possibilidade de perdão formal, a reabilitação e a diferença importante em relação à deserdação, que é um ato de vontade do testador contra herdeiros necessários. No fundo, entender a indignidade é crucial, porque ela mostra como o direito tenta, ou pelo menos se esforça, para harmonizar a transmissão de patrimônio com valores sociais que a gente considera fundamentais. Lealdade, respeito, dignidade nas relações familiares. É a lei tentando proteger a memória de quem se foi. E garantir que atos de extrema gravidade não acabem sendo, de certa forma, recompensados com a herança da vítima. E tudo isso que a gente conversou nos deixa com uma reflexão final talvez um pouco provocadora. Se existem críticas sobre a eficácia da regra que proíbe o indigno de administrar os bens dos filhos menores, E se a própria jurisprudência já ensaia a reconhecer o abandono extremo como uma forma de violação grave, mesmo fora do rol taxativo. e pensando na necessidade constante de alinhar as leis com os princípios da Constituição, como dignidade humana, solidariedade familiar. Fica a pergunta no ar, né? Pois é, será que as regras de representação na indignidade deveriam ser revistas? Talvez para tornar a sanção mais efetiva contra o indigno, mas sem prejudicar demais os filhos inocentes. Como encontrar esse equilíbrio? Ou, indo até um pouco além, será que aquele rol taxativo de causas de indignidade lá do artigo 1814 não deveria ser atualizado pelo legislador? Será que não deveriam incluir de forma clara e expressa outras condutas que hoje causam grande repulso social e ferem profundamente os laços familiares, como o abandono afetivo e material de idosos ou de pessoas com deficiência? É um convite a pensar sobre a evolução do direito sucessório, né? Como ele se conecta com a nossa ética e como ele pode ou deve responder às complexidades das relações humanas hoje em dia. Exatamente. É uma questão que fica em aberto para a gente refletir.